tendo juízo de Deus sobre a igreja e sobre o mundo, através desta pandemia. Mas, como disse o presbítero Fabiano, as portas do inferno, né? Foi ele ou foi o Severino? Severino. Severino eu conheço também. Fabiano foi meu aluno, Severino acho que também foi, né? As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o pastor Leonardo colocou para nós, que temos a responsabilidade de ministrar nesse aniversário, um tema, e inclusive um versículo que foi lido aqui pelo nosso amado presbítero que começou dirigindo o trabalho. Nós vamos, irmãos, nesta noite, talvez não fosse essa a expectativa de vocês, porque quando se fala em esperança na Bíblia, né, esperança é algo que não aconteceu e que vai acontecer. Paulo disse que esperança que se vê não é esperança. Então nós temos que, nesta noite, pensar um pouquinho lá na frente, em coisas que ainda não aconteceram, mas que foram prometidas por Deus, que é fiel, que inexoravelmente irão se cumprir no seu devido tempo. Então nós vamos nessa direção. Mas vamos fazer uma oração, tá certo? Feche os olhos, vamos pedir a graça de Deus. O pastor já orou, mas nós costumamos também, quando vamos ministrar a palavra, pedir que Deus graciosamente nos abençoe, porque eu já disse inúmeras vezes à igreja que pastoreio, também aonde prego, que eu não tenho condição de falar o seu coração. Se alguém aqui veio ouvir o pastor Eudes pensando que Deus vai falar o seu coração, esqueça, porque eu falo os seus ouvidos, daí para frente, uma obra exclusiva da graça de Deus. Diga amém, né? Nós falamos os seus ouvidos, o Espírito de Deus que está presente nesta reunião, aplica a palavra no seu coração. Por isso que a gente precisa entender essas verdades que a palavra do Senhor nos revela. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por esta noite, quando a igreja congregacional, a segunda igreja congregacional de João Pessoa, se reúne para agradecer ao Senhor pelos seus 44 anos de organização eclesiástica. Queremos te agradecer por esta vitória na vida desta igreja, e nesta noite nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre este culto, que o Senhor, através do seu Espírito, nos use para ministrar o coração dos teus filhos. Continue abençoando a vida do pastor Leonardo, teu servo, os presbíteros desta igreja e diáconos, que esta obra cresça, prospere de uma forma sadia para a glória e o louvor do teu nome. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para animar uma comunidade que estava, assim, desejando abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Por isso que a carta aos Hebreus é uma carta de exortação, também uma carta que foi escrita para animar, para mostrar que aqueles amados irmãos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, que o cristianismo é superior. Diga amém, né? Cristo é superior aos anjos, aos profetas, ao próprio Moisés e assim por diante. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, superior a todos os sacrifícios que foram realizados durante a história do judaísmo. E, irmãos, avançando um pouco no texto, agora chegou o momento aqui de falar sobre perseverança. Desta Bíblia que eu trouxe aqui, estava comentando com o pastor Leonardo, ela é a nova versão transformadora, né? E o título da sessão que foi lida aqui pelo presbítero, dirigente do trabalho, é Apelo à Perseverança. E a nossa mensagem vai falar sobre a nossa esperança que temos em Cristo Jesus. Muito bem. Eu vou ler o texto que foi lido, o versículo, e ler também outro texto aqui do Evangelho de São João, de Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. João 14, 1 a 3 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, irmãos, quando se fala em esperança, é preciso a gente entender o significado desta palavra. É um substantivo abstrato, você não pode ver, você não pode tocar, mas se diz nos dicionários que esperança, queridos, é justamente o ato de esperar o que se deseja, expectativa, fé em conseguir o que se deseja, o que se espera ou se deseja, e a segunda das três virtudes da teologais, como se chama, a fé, a esperança e o amor, né? E Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 24, mostrando o que significa esperança numa perspectiva bíblica. O que é? Porque em esperança somos salvos, disse ele. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então nós estamos tratando de coisas que foram prometidas por Deus, se cumprirão inexoravelmente, porque Deus é fiel. E essas coisas não aconteceram, mas estão para acontecer. É isso que nós iremos falar nesta noite. Não sei o que o pregador irá falar amanhã, mas eu quero falar nessa noite sobre esse grande acontecimento que está previsto na palavra do Senhor. É um dos mais bem documentados de todo o Novo Testamento. A segunda vinda do Senhor, o seu desdobramento, queridos, ela só não tem referência bíblica direta ou indiretamente, na carta que Paulo escreveu ao Filemon, a segunda e a terceira carta de São João. Em todo o restante do Novo Testamento, há pelo menos uma referência, ou mais de uma, sobre este grande e glorioso acontecimento que, no devido tempo, irá ter o seu acontecimento, o seu cumprimento profético. Então eu queria falar sobre a nossa esperança, que é justamente a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e as bênçãos que estão agregadas a este extraordinário assunto. Olha, veja bem, nesse programa redentor, nesse programa divino, nós temos, irmãos, início, meio e fim. Nós temos a história está caminhando para uma consumação. Tudo já está programado. Eu sempre digo que o nosso Deus não é o Deus do improviso. É o Deus que planejou, e o que Ele planejou está sendo executado inexoravelmente. Ninguém vai mudar aquilo que Deus já programou, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Então, tudo que está programado irá acontecer inexoravelmente. E quero lembrar aos irmãos que os cristãos antigos, eles se saudavam uns aos outros com a expressão, fazendo referência a esta promessa, esta esperança que a igreja tem, que era Maranata. Ora, o Senhor vem. Era uma saudação que eles faziam uns para os outros, relembrando aquela promessa dada por Cristo, que um dia Ele voltaria para buscar a sua amada e querida igreja. E se ele não vier, digamos, na nossa época, porque eu me lembro que o pastor Catão sempre pensava que Jesus ia voltar quando ele estivesse vivo, mas não é bem assim. Deus tem um plano. Há uma linha de pensamento escatológico que diz que Jesus Cristo virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Isso é tolice, isso é bobagem. Porque, irmãos, esse dia já está programado, já está definido por Deus e ele acontecerá inexoravelmente conforme foi planejado. Se a primeira vinda de Cristo tinha o seu dia programado, a segunda vinda também terá o seu dia, tem o seu dia programado, não foi revelado. A igreja foi dada a orientação para vigiar, para perseverar em oração, em vigilância e servindo ao Senhor, como foi cantado aqui, vamos nós trabalhar, mas irá acontecer. Paulo disse, referente à primeira vinda de Cristo, o seguinte: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, tudo aconteceu conforme estava previsto no programa divino. Muito bem. Olha, então, esse programa, irmãos, ele apresenta para a igreja algo que nós não temos a consciência da sua profundidade, da sua dimensão. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, disse Paulo, nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quer dizer, toda essa bênção que Deus prometeu para a sua igreja, tanto as presentes como as futuras, estão aqui reveladas nas Sagradas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Isso faz da Bíblia, irmãos, para nós um livro todo especial. Um livro que o cristão deve estar sempre debruçado continuamente dentro nele, para poder ouvir a voz de Deus. Eu estava sempre dizendo, Leonardo, que daqui em João Pessoa, né, olhando assim a minha vida pregressa como cristão, eu fui um dos cristãos que mais corri aqui para os cultos de oração, para ouvir a voz de Deus. Eu era, digamos assim, na linguagem nordestina, doido para... Está sendo gravado, tá aí, meu filho? Doido para ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir uma expressão, eis que te digo, meu servo, nunca ouvi. Mas comecei a ler a Bíblia, aí Deus começou a abrir os meus olhos, começou a falar a minha alma através de sua palavra, e eu comecei a ver a dimensão deste programa redentor, todo o seu desdobramento que Cristo prometeu para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando se fala em bênção do Senhor, a gente tem que pensar nas bênçãos atuais, que o crente goza em Jesus Cristo, e aquelas bênçãos que estão previstas no programa, que irão acontecer quando o Cristo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, voltar a este mundo para buscar a sua amada e querida igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Leonardo, pastor Antônio também aqui, dos pastores, os presbíteros da igreja, seminaristas, pessoas muito bem preparadas aqui teologicamente. Tem o Pedro ali, que é um dos reitores do seminário aqui de João Pessoa, congregacional. Eu li um livro recente, pastor Leonardo, e o título foi A Esperança Abençoada. Era justamente sobre esta esperança, que se vocês olharem no texto aqui, eu estava vendo aqui, no contexto anterior, diz assim, ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa, com esperança. Ou seja, ele voltará. É o texto que eu vou ler para vocês aqui, de São João, que eu citei aqui no livro, mas vou lê-lo agora. Diz assim a palavra do Senhor. Eu li para os irmãos, não se turbe o vosso coração. Então a promessa do Senhor, né, que vai se cumprir inexoravelmente, que é a segunda vinda de Cristo, que pouco se fala nas igrejas hoje. Hoje as pessoas não estão muito preocupadas com esses eventos escatológicos, porque às vezes fogem daquela ideia de que não traz nada proveitoso para a igreja. Mas, irmão, nós vivemos nessa perspectiva, ou nessa expectativa. Nós estamos aqui neste mundo esperando. A Bíblia diz que a própria natureza, ela geme esperando a adoção dos filhos de Deus. Quer dizer, as coisas que Deus prometeu, que estão todas aí já pendentes de acontecer, muitas coisas aconteceram, mas outras que não aconteceram ainda, mas irão acontecer no seu devido tempo. Então, sobre isso eu queria falar um pouquinho nesta noite, falar sobre exatamente a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu desdobramento. Muito bem. Olha, irmãos, eu disse aos queridos no início que a segunda vinda do Senhor é um dos eventos escatológicos mais bem documentados. Se fosse apenas uma referência, já era digna de você aceitar, porque foi inspirada por Deus. Mas aqui, praticamente todos os livros do Novo Testamento fazem menção deste grande acontecimento. Então, isso é líquido e certo. Breve os céus se abrirão, queridos. Ouvir-se-á a voz do arcanjo e o toque da sétima trombeta do livro de Apocalipse, e o Senhor descerá do céu para buscar a igreja dele. Essa é uma promessa que ele fez à sua igreja, ele empenhou a sua palavra, e pelo texto lido, irmão, Deus é fiel. Deus é fiel, tudo aquilo que ele falou se cumprirá, se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá inexoravelmente. Ninguém muda.
porque promessa de Deus são fiéis. Olha o que o texto diz aqui: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então precisamos ter esta esperança, quer dizer, nessas coisas que irão acontecer, de que breve os céus se abrirão e Jesus virá buscar a sua igreja. Isso tem implicações profundas na vida da igreja, queridos. Vamos lá. Então, olha, como será esta vinda, né? Como será este acontecimento? Primeiro é algo pessoal. Jesus voltará Ele mesmo. Por que isso, pastor? Porque tem uma ideia por aí que Jesus já voltou no dia de Pentecostes através do Espírito Santo. Teria a questão do modalismo, né? No Velho Testamento, Deus era o Pai, naquele período de Jesus Cristo, Deus era o Filho, e no Pentecostes, Deus é o Espírito. Quando na realidade não é isso, Deus é um Deus triuno. Então, irmãos, o texto diz: virei outra vez. Observe que eu virei, está eu embutido o pronome pessoal, sou eu que virei outra vez. Então, é uma promessa de uma vinda pessoal. Olha o que o texto diz aqui: e olhando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha o que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo restarão primeiro. Então a vinda pessoal, não resta dúvida nenhuma. Nós nunca vimos o Senhor Jesus Cristo, não sabemos como é a sua fisionomia, o seu rosto, sabemos que Ele é um homem glorificado, porque das 3 pessoas da Santíssima Trindade, a única pessoa dentre elas que tem um corpo é o Senhor Jesus Cristo, que foi assumido na encarnação para sempre. E Ele virá pessoalmente, o mesmo Senhor descerá do céu, aquele Senhor que conviveu entre eles, aquele Senhor que fez maravilha lá na Palestina naquela época. Então o Senhor virá agora com o corpo glorificado, porque quando Ele ressuscitou com o corpo glorificado, com outras propriedades, habilitando a nunca mais experimentar a corrupção nem a fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Mas será uma vinda física e consequentemente visível. Quer dizer, Ele não virá em espírito. Há um grupo aí que desviou-se das verdades do Evangelho, que diz que Jesus veio espiritualmente, marcar o dia e a hora da vinda do Senhor, né? E não aconteceu, e para justificar aquele engodo, aquele erro, eles disseram que Jesus veio em espírito. Ora, a vinda dele, irmãos, é uma vinda pessoal, como foi dito, física e consequentemente visível. Todo olho verá, está escrita a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: eis que vem com a nuvem dos céus e todo olho o verá. Penso eu, Leonardo, até com o recurso moderno da tecnologia, né? Porque todo olho verá, pode pensar num mundo, quem está aqui não vê quem está ali, no Cristo, onde eu moro. Imagine lá em Recife, São Paulo, a China, por aí vai. Então todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Olha, mas Jesus disse lá em Mateus 24:30 o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis o Filho, em breve, o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, irmãos, é uma vinda pessoal, uma vinda física. O mesmo Cristo que morreu, ressuscitou dentre os mortos, Ele virá para buscar a sua amada e querida igreja. Muito bem, será a vinda gloriosa. Lembre-se que na primeira vinda do Senhor, Ele veio em humilhação. Nós encontramos lá na carta aos Filipenses os estados de Cristo: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Ele veio em humilhação, Deus, Ele encarnou, assumiu a natureza humana, limitado no tempo e no espaço. Mas, irmãos, esta segunda vinda, se nasceu numa cidade obscura, Belém da Judéia, que era inexpressiva na época,
não é? Ele nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura, não teve nenhuma... as coisas sobrenaturais aconteceram, aquela estrela trazendo aqueles 3 magos, homens importantes lá do Oriente, para reverenciá-lo e trazer a sua oferta de gratidão ao Senhor e assim por diante. Mas foi tudo de uma maneira obscura, muito assim acanhada, mas a segunda vinda será com poder e grande glória. Vai ser o evento mais extraordinário que vai acontecer em toda a história da redenção, na história do universo. É o que a palavra de Deus nos revela. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão da terra, se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, irmãos. Acompanhado dos seus anjos, vai ser um cortejo extraordinário, os céus se abrirão, coisa maravilhosa. A Bíblia diz aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí disse Paulo, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então, queridos, essa é a esperança da igreja. Maranata, o Senhor vem. Essa é a esperança que deve nortear a vida do cristão, porque nós não somos mais deste mundo, nós somos transformados, resgatados, regenerados pelo Espírito de Deus, através do Evangelho, para viver uma vida para sempre com o Senhor. As promessas sobre a igreja são extraordinárias. Você, irmão, mesmo que o seu corpo se desfizer no pó da terra, há uma promessa que você ressuscitará em glória para viver para sempre com o Senhor no dia da segunda vinda de Cristo. Que coisa maravilhosa, coisas preciosas, coisas que... Olha, Paulo diz uma coisa interessante, ele diz assim, se nós esperamos em Cristo só nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo tem uma perspectiva escatológica futura de que Jesus Cristo viria e este corpo mortal seria revestido de imortalidade. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Vamos lá. Então a primeira coisa, irmãos, que está prometido e que vai acontecer, que é a esperança da igreja, a esperança extraordinária, maravilhosa, abençoadora, como diz lá doutor Led, né? No seu livro, que eu li recentemente, eu falei, George Led, ele fala sobre isso, que é uma esperança abençoadora. Agora, intrinsecamente ligada à segunda vinda do Senhor, está o arrebatamento da igreja. Não vamos aqui discutir, o pastor depois ele explicará, porque existem algumas teorias, algumas coisas concernentes a essa questão. O fato é que você não pode negar, ninguém pode negar, que o arrebatamento da igreja está associado à segunda vinda de Cristo em glória. Nem antes, nem depois. É exatamente. Ela dará ocasião a este grande acontecimento. A igreja será arrebatada. E este arrebatamento está programado, também está previsto. Eu vou ler aqui para os irmãos o que é que Paulo disse à igreja de Tessalônica. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, os que faleceram e queiram ressuscitar, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, irmãos, este momento que a Bíblia fala que é o nosso encontro com o Senhor, a nossa reunião com Ele. Olha o que diz Jesus lá em Mateus 24, 31, no seu sermão escatológico. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, onde estiver um crente em Jesus Cristo nesta época, pode ser crente forte ou crente fraco, tem que ser crente, tem que ter nascido de novo, tem que ter experimentado a graça do Evangelho na sua vida. Então, homem, mulher, jovem, adolescente, idoso, não importa, eles serão transformados no abrir
e fechar de olhos para se encontrar com o Senhor nos ares. Serão arrebatados. Agora, para efeito didático, esse arrebatamento tem 3 partes que eu queria compartilhar com você aqui nesta noite. Primeira coisa, irmãos, é que se fala da ressurreição dos crentes falecidos. Quando Paulo escreve o texto, ele diz, olha, para consolar aqueles que estavam sem esperança em relação aos irmãos falecidos. E aí, o que irá acontecer com eles? Tem alguma coisa prevista no programa divino para essas pessoas que morreram professando a fé em Jesus Cristo? Evidentemente que tem, irmãos. Paulo desenvolveu na carta, porque na igreja de Corinto, o Levin está estudando isso lá, eu e o pastor Walter se revezando na Escola Bíblica Dominical, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, que tem muito problema na igreja, problemas morais, problemas de grupo dentro da igreja, inclusive tinha um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então Paulo escreve um longo capítulo, que é o mais longo da carta, são 58 versículos, capítulo 15, e ele fala justamente sobre esta bênção maravilhosa que Deus prometeu para os servos que dormiram, na linguagem bíblica, na fé, dormiram no Senhor, né? Então, veja aqui, em relação, irmãos, a ressurreição dos crentes falecidos. Olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para efeito didático, quando Cristo vier a este mundo, a primeira coisa que irá acontecer, isso não abrir e fechar de olhos, é a ressurreição de todos os crentes em Jesus Cristo que falecidos. Seja lá quem for, desde o primeiro, penso eu que tenha sido Adão. Porque muita gente pensa que talvez não tem informação, mas, irmãos, Adão aceitou a provisão que Deus fez para o problema do pecado, quando mata aqueles animais, tira a pele, cobre a nudez do casal, eles aceitam, eles comunicam a palavra aos seus filhos, Abel é convertido, Caim não, e assim por diante. Então, o primeiro crente em Jesus Cristo, no proto-evangelho, o Cristo que haveria de vir, Adão, que vai ressuscitar dentre os mortos. Não tem nem o pó dele mais. Mas o poder de Deus é tão grande, irmãos, que esses irmãos voltarão, reassumirão o corpo com que viver aqui neste mundo, bendito seja o nome do Senhor. E tem muitas questões aí que eu não vou comentar aqui, que a gente comenta mais em sala de aula. Por exemplo, um idoso com 100 anos, falecido, vai voltar a ressuscitar com aquele corpo todo deformado, todo... Não. Eu penso que o padrão é Jesus Cristo. Todo mundo vai no auge da sua aparência física, de sua juventude, bendito seja o nome do Senhor. Mas é uma questão para ser discutida outra hora. Mas a questão é a seguinte, a palavra garante que os irmãos amados que morreram na fé, que faleceram, estão dormindo no Senhor, ressuscitarão primeiro. Primeiro Cristo, diz a Bíblia, depois de Cristo, esqueçam dele na sua segunda vinda. Olha o que Paulo diz aqui. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A pessoa que maravilha, que está prometido para a igreja, que nós temos esta esperança. Um dia nós iremos, os que faleceram irão voltar a viver, agora com o corpo glorificado, para viverem para sempre com o Senhor, conforme a palavra de Deus nos revela. Aí escute que a palavra de Deus diz, e nós seremos transformados. Ele já está falando a segunda coisa que acontecerá no arrebatamento. Primeiro, a ressurreição dos crentes falecidos, e agora o que? A transformação dos crentes que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda do Senhor. Não abrir e fechar de olhos, serão transformados, e toda a igreja reunida será impulsionada pelo Espírito para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a grande esperança da igreja, amados irmãos. Olha, diz ainda a palavra do Senhor, Jesus falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora
em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Senhor. Amém? Esta voz poderosa que chamou Lázaro à vida. Diz a Bíblia, e os que fizeram bem ressuscitarão, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, que é outra coisa que não faz parte aqui da igreja. A segunda coisa, irmãos, é a transformação dos crentes vivos, como eu já anunciei. Quer dizer, se não abrir e fechar de olhos, vai acontecer um milagre extraordinário, os crentes vivos serão transformados. Paulo diz, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, irmãos. Porque ele disse que a corrupção não herdará o reino dos céus. Ninguém pense que os dois homens foram arrebatados vivos, no caso Enoque e Elias, então permita a expressão com tripitude no céu. Porque lá não entra a corrupção, eles foram transformados. São os protótipos do arrebatamento, da transformação dos crentes vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Então é preciso que a gente entenda essa verdade, que isso é uma esperança que traz no nosso coração. Então veja bem, irmão, diz a palavra aqui, né? Eis que vos digo, irmãos, o mistério. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos os crentes irão falecer. Eu não sei se essa é a nossa geração, viu? Eu não sei. Eu digo, Jesus, eu não queria morrer não, mas não posso escapar do decreto de Deus, tu és pó, em pó te há de tornar. Mas a última geração da igreja será uma geração, digamos, a bem-aventurada, porque ela não irá experimentar a morte, irmãos. Não vai haver mais esse drama naquele momento para os irmãos amados. Eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Diga amém, irmãos. E agora, junto com os irmãos que ressuscitaram, toda a igreja, sem faltar ninguém, irmãos, ninguém. Como Moisés disse a Faraó, não fica nem uma unha aqui no Egito, vai todo mundo embora, vai todos os crentes para o céu, bendito seja o nome do Senhor, para ver para sempre com o Senhor, né? Aí disse aqui Paulo, deixa eu continuar aqui a leitura, escrevendo aos Filipenses, mas a nossa cidade, ou a nossa pátria, está onde? No céu. Aí disse ele, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo, o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja o poder de Cristo, irmão. Jesus é Deus, Jesus é todo-poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Ele vier, nós seremos transformados, quer dizer, a última geração da igreja. Os que morrerem em Cristo irão ressuscitar primeiro, mas todo mundo irá para o céu, viver para sempre com o Senhor, que é a grande esperança da igreja, né? Se encontrar com Ele no grande dia do arrebatamento. Aí veja o que São João diz, mas agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha, às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas deste mundo, irmãos, e não percebe aquilo que foi revelado na palavra para a igreja. A igreja é o grande negócio de Deus neste mundo, irmãos. Eu já vi dois pastores, um da denominação e um muito famoso, aí, muito brabo nas redes sociais, que ele disse a ordem das coisas, primeiro a família, primeiro Deus, a família e a igreja. Eu digo, não, está errado. Aí eu fiz um quadro, botei na internet, não é assim a ordem. Deus, a igreja de Cristo e a família e o restante das coisas. Por quê? Porque a igreja, ela, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Ela é objeto de todas as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Isso vão se cumprir, já se cumpriram em parte, irão se cumprir plenamente quando nós estivermos com o Senhor lá para sempre com o Senhor. Olha, veja bem, aí São João diz aqui,
Agora, irmãos amados, agora somos filhos de Deus. Antes não era, mas quando alcançados pelo Evangelho, fomos adotados, filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, bendito seja o nome do Senhor. Bom, muito bem, então a igreja está, os falecidos ressuscitaram, os vivos transformados, agora vai haver o quê? O encontro da igreja com o Senhor nos ares, está escrito. Ela será impulsionada pelo Espírito para encontrar com o Senhor nos ares, quer dizer, no céu atmosférico. Amém? São 3 céus: céu de Deus, terceiro céu, segundo céu, o céu estratosférico e o céu atmosférico. Então, esse encontro será no céu atmosférico, que a palavra chama ares. Os ares. Então, aí dá-se-á esse encontro. Eu vou ler aqui para os irmãos. Depois nós, do que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, Jesus não descerá até aqui, a terra. Ele descerá até os ares e nós subiremos para se encontrar com ele nos ares. Depois é outra coisa. Depois ele vem. Mas não nesse momento do arrebatamento da igreja, o encontro dela com o Senhor. Aí disse Paulo, ainda, ora irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, irmãos. Está programada uma grande reunião da igreja com Cristo, ou com Cristo com a sua igreja, nesses céus atmosféricos. O que acontecerá lá? Vai se estabelecer um tribunal. Eu, você, os obreiros que se encontram aqui na plataforma, todos os crentes, todos os exércitos irão comparecer, cada um diante do Senhor, para serem julgados, não para a condenação, mas para receberem uma recompensa de Deus pela sua fidelidade e pelo serviço prestado ao Senhor aqui neste mundo, bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel e vai dar aos seus servos galardões, uma recompensa, está previsto, é a promessa do Senhor. Não é que vai ter crente lá no céu, digamos, crente com 100 galardões, outro com 0 ou 1 galardão. Não, todos estão no mesmo patamar, né? Todos estão, digamos assim, tudo no mesmo padrão, mas ninguém pode negar que haverá uma recompensa para o servo de Deus que gastou a sua vida, que se empenhou com o seu trabalho, aqueles crentes que oram, que contribuem, que chegam junto, que participam da obra do Senhor, serão recompensados por Deus. E os outros serão salvos como que? Pelo fogo, na linguagem nordestina, na peinha de nada. Na minha linguagem, na Bíblia não. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, disse Paulo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por o meio do corpo, se bem ou mal. Mas tem outra coisa, depois que todo mundo tiver já galardoado ou não galardoado, mas todo mundo estará ali na presença do Senhor, vai acontecer uma festa de casamento, que a Bíblia fala que é chamada as bodas do Cordeiro. Amém? Jesus hoje, ele é o noivo da igreja, mas vai chegar neste dia que ele desposará a sua noiva e será sua esposa, bendito seja o nome do Senhor, conforme está revelado em Apocalipse, eis aqui a esposa do Cordeiro. Vamos lá. Então diz a Bíblia aqui, olha, preste bem atenção. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, essa festa de casamento, que nós não temos nem a ideia da grandeza e da bênção que será na vida dos servos do Senhor, acontecerá por ocasião da segunda vinda do Cordeiro. Amém? Mas para terminar, olha, irmãos, nesse programa divino, queridos, tem tanta coisa que Deus preparou para você.
que você nem imagina. Às vezes a gente, irmãos, estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, que a gente perdeu a visão das coisas de Deus, porque isso move o nosso coração, irmãos. Isso dá uma nova perspectiva de vida ao cristão. Olhe o que Paulo diz escrevendo à igreja de Colossos. Ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, disse ele, buscai as coisas que são de cima. Ele usa dois verbos: pensar nas coisas de cima e buscar as coisas de cima. Ou seja, a vida do cristão, nessa perspectiva de que vai acontecer na segunda vinda do Senhor, o arrebatamento, o encontro do Senhor, o julgamento dos crentes, das suas obras, e aquele casamento que acontecerá com Cristo e a igreja, isso deve, irmãos, levar a gente a uma reflexão profunda, a ver uma vida diferente aqui neste mundo para a glória de Deus. Ninguém pensa que é só escatologia, negócio muito distante. Isso vai acontecer, isso implica na vida do cristão. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente, bem rapidinho. Então, olha, o que Deus preparou para você? Qual é a maior aspiração do homem aqui neste mundo? Alguém se arriscaria a responder? É carro? Apartamento? Emprego? Grana? Não, irmãos, é viver. É viver. Quem quer morrer aqui? Levanta a mão agora. Ninguém quer. Por quê? Porque a morte é a consequência do pecado, é algo imposto à natureza humana, é um aguilhão. Mas, irmãos, está prometido na palavra do Senhor a vida eterna. Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma gloriosa promessa, que você viverá para sempre. Aquela aspiração do homem natural se cumprirá inexoravelmente neste programa redentor, através da fé em Jesus Cristo. E dou-lhes a vida eterna, disse ele, e não de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então esse desejo do homem viver para sempre vai se concretizar plenamente com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque ele já começou aqui neste mundo, irmãos. No momento que você conseguiu crer em Cristo pela graça de Deus, você recebeu a vida eterna, uma vida sem fim. Diga amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem o quê? A vida eterna. E esta vida começa, irmãos, é uma vida abundante. Infelizmente, muitos crentes não estão gozando desta vida aqui neste mundo, infelizmente, porque estão preocupados só com as coisas deste mundo, não oram, não leem a Bíblia, não chegam junto. O Espírito não opera, está entristecido, a sua ação está apagada, a igreja não está gozando. Olha o que Jesus disse. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, irmãos. Então, quando você conseguiu crer em Cristo pela graça de Deus, você recebeu a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então esta vida começa aqui como uma vida abundante. O Espírito na vida do cristão já está garantido para a eternidade, está salvo, está feliz em Cristo. Agora precisa viver esta verdade que Jesus deu para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Agostinho disse: contar de te amei, ó antiga e sempre nova formosura, contar de te amei. Fizeste-os para ti, e inquieto está o nosso coração até que em ti descanse. Então, querido, Jesus já prometeu, nós estamos já de posse desta vida sem fim. Bendito seja o nome do Senhor. A morte não é mais um drama na vida do cristão, não é mais um aguilhão, não é mais algo terrível. Não, a morte do cristão é uma passagem deste mundo para a presença de Deus, garantida já para ele
a vida eterna, uma vida sem fim nos céus com Jesus Cristo. O ladrão, disse Jesus, não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida com abundância. Começamos a gozar aqui, mas tem coisas lá na frente, irmãos, que nós esperamos, que a nossa esperança é justamente esse prolongamento desta vida por toda a eternidade, já com o corpo glorificado. É o que a Bíblia diz, que eu vou adiantar aqui. Outra coisa, irmãos, olhem, porque a vontade daquele que me enviou, disse Jesus, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Outra coisa, a habitação no céu, para sempre. Já pensou que privilégio você viver para sempre com o Senhor? Gozar de sua presença eternamente, é o que a Bíblia promete ao cristão. Disse Pedro, mas nós, segundo a sua promessa, olha a promessa que a gente tem esperança, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas, disse Paulo escrevendo à igreja de Filipos, mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí agora João, lá em Apocalipse, ele descortina pelo Espírito esta maravilha que nos espera. Olha o que a Bíblia diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, que as primeiras coisas são passadas. Esta é a promessa para você, querido. Esta é a bem-aventurada esperança da igreja. Olha, irmãos, mas o que eu acho mais maravilhoso aqui, irmãos, é justamente essa presença constante do Senhor com a sua igreja. Alguém já disse que o céu é céu porque Deus estará conosco no céu. Se Deus não estivesse conosco no céu, o céu não seria tão atraente para a igreja. Então veja bem, olha, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor no céu, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Estes são os esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, preste atenção, guarde isso no seu coração. Qual é a nossa esperança? A esperança que move o coração da igreja, que faz a igreja estar aqui, lutando, trabalhando, consagrando a sua vida, separada do mundo, com os seus atrativos, servindo ao Senhor. É justamente, irmãos, a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, o nosso encontro com Ele. Amém? Agora, gozar com Ele das beatitudes eternas do Evangelho, a vida eterna, a sua presença constante, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a grande novidade, digamos assim, que está revelado na palavra do Senhor, que a igreja hoje, infelizmente, não está mais olhando nem observando. A igreja está com o seu olhar muito voltada para as coisas deste mundo, está encharcada com as coisas deste mundo, e não está enxergando essas maravilhas reveladas por Deus em sua palavra, que é o futuro da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, que implicação
tem isso na vida da igreja. Vou ler alguns versículos aqui bem rapidinho para encerrar. Olha o que Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que no programa divino isso aqui tudo vai ser renovado. Não sei se é através de um conflito nuclear, não sei, ou será um meteoro que vai cair em cima da terra, não sei, só sei que isso aqui vai pegar fogo tudo, irmãos. A Bíblia diz isso na carta que Paulo escreveu, ou melhor, Pedro escreveu na sua segunda carta, de Pedro. Então diz aqui, aí ele diz assim, se referindo a essa questão: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Quem tem essa perspectiva, quem tem esta esperança, irmãos, qual é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite? Viver uma vida de santo trato e piedade, ou seja, afastada do pecado em todas as suas manifestações. É fácil? Não, mas é necessário, é imprescindível. Diz aqui ainda: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados por Ele, imaculados, irrepreensíveis e em paz, irmãos. Crente não é paz para viver mais como ele vivia no pecado. Houve uma mudança, uma transformação. É uma exigência de Deus. A santidade não é uma opção da igreja. Nós não podemos ver como nós queremos, não, queridos, porque nós temos uma esperança. E quem tem essa esperança do que vai acontecer, o que está previsto, está programado, precisa viver uma vida de piedade aqui neste mundo. Porque ele vive em função dela. Deixa eu ler o texto aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que tem nele esta esperança, disse São João, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Está vendo? Quer dizer, as implicações desta promessa, desta esperança para a igreja, é ver uma vida de santidade. Deus tem essa expectativa sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida de todos os que professam a fé em Jesus Cristo. Aí diz aqui, muito bem, assim sendo, irmãos, humildemente nos prostremos diante de Deus e peçamos graça para vivermos uma vida do seu inteiro agrado, enquanto aguardamos a manifestação da sua glória, que é a concretização de nossa esperança revelada nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, irmãos, esta é a palavra que eu relutei, mas que depois fui compreendendo que era a vontade de Deus para compartilhar com vocês aqui nesta noite. Jesus está às portas, está para voltar, os sinais estão aí cada dia se intensificando, precisamos vigiar e orar, viver uma vida de santidade para a glória de Deus, né? Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz, o fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber neste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando iremos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Eu queria saber cantar, para cantar esse hino todinho para a glória de Deus. O pastor fica à vontade.